Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil Metaverso. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do novo mundo virtual e hoje nós vamos ter a grande honra de receber o doutor em língua portuguesa, escritor, autor do livro Silvio Santos Vem Aí, a biografia, reportagem do patrão, de Tiago Ramos e Matos. Tiago, é um prazer enorme receber você aqui hoje. Muito obrigada. Isabela, muito obrigado. Eu me sinto assim lisonjadíssimo de estar aqui. Acompanho o seu programa, sou fã aqui do Brasil Metaverso, né? E é um presente para mim poder estar aqui hoje conversando com você. Muito obrigado. Tiago, é um prazer, é emocionante, porque você escreveu essa biografia, reportagem, de uma maneira única. Você lançou uma nova forma de escrita muito interessante. Esse livro é uma verdadeira relíquia que todos que gostam da língua portuguesa, jornalistas, alunos, historiadores, pessoas que amam a televisão, podem conhecer a fundo a história do Silvio Santos e da língua portuguesa, saber escrever, e hoje a educação se torna tão fundamental. Tiago, eu só tenho a agradecer por esse momento, por esse livro. Eu li tão rapidamente que não senti. Eu li o livro em dois dias, quando recebi, e ele é um livro fundamental. Eu agradeço muito. Nossa, depois de um elogio riquíssimo como esse, a gente não precisa mais nem de entrevista, né? Vamos... Tiago, conta pra gente, como é que surgiu essa ideia de você escrever esse livro? Olha, nasceu uma memória afetiva, na verdade, que eu tinha com as minhas avós, materna e paterna. Eu recebi uma sugestão do meu orientador, João Hilton Saeg Siqueira, do Silvio Santos, propriamente dito, né? Da gente fazer alguma coisa relacionada ao Silvio Santos, porque ele assistiu um dia o programa Silvio Santos e viu o Fernando Morgado, que assistiu, que foi lá para divulgar o livro Silvio Santos, a trajetória do mito, né? E naquele momento que ele me falou, eu falei, por que não? Vamos fazer. Eu li o livro do Fernando Morgado e me apaixonei. Falei, olha, eu acho que dá para fazer, porque é um livro diferente, ele é novidadeiro e tal, né? E quando ele me falou, aquele resgate da infância, da memória, quando eu ia com a minha avó materna nas lojas do Baú, para ela trocar, sabe, lá os eletrodomésticos, né? Aquela loja recém-inaugurada em São Paulo, do Baú da Felicidade, eu pequenininho, aquela loja imensa, de mão dada com a minha avó. Então, tudo aquilo, né? Toda aquela memória, eu resgatei, né? Quando eu... Uma memória emotiva. Isso. Que toda a população tem. Afinal, são 6 gerações, sim, né, de afetividade. E elas assistiam o Silvio Santos todo domingo, né? Então foi um trabalho muito afetivo mesmo. E ele me afetou de várias maneiras. Eu já era fã do Silvio Santos, fiquei mais fã ainda, né? Porque pela forma que ele recebeu o livro, né? Sim, agora conta pra gente como é que foi, né? Esse recebimento, como é que ele soube do livro, como ele te recebeu, toda essa parte, que é muito emocionante também, né? Sim, isso, né, realmente foi um presente de Deus, foi uma dádiva, né? Toda e qualquer live ou programa que eu for fazer a respeito do livro, né? Ou de próximos livros, né? Inclusive eu estou lançando um livro novo, né? Que, enfim, sai esse ano, vou fazer um lançamento. E assim, todo lugar que eu for, eu vou agradecer, né, ao Silvio Santos, porque, de fato, o que ele fez foi um presente, né? Foi um presente a história grandioso, porque, né, ele recebeu a minha tese de doutorado. Eu levei até a casa dele,
Ele não estava lá, ele estava em Orlando, e um jardineiro dele recebeu o meu trabalho. E falou, fica sossegado que vai chegar nas mãos do seu Silvio. Que interessante. Quando ele voltou de Orlando, a primeira coisa que ele viu lá foi minha tese de doutorado. Um dia eu voltando do trabalho, ele me liga. Ele te ligou. O meu telefone toca, eu vi um telefone desconhecido, atendi. Falei, alô, gostaria de falar com o Thiago. Falei, quem tá falando, né? Eu reconheci um pouco a voz ali. Ele falou, é o Silvio. Falei, Silvio? Silvio Santos? Falou, que você emoção, conhece... Você nem acredita, né? Não, Silvio Santos. É inacreditável. Ele falou, você conhece outro Silvio? Aí ele quis saber tudo do livro, assim, quis saber se eu tinha escrito sozinho, se eu tinha feito a capa do livro, né? Quem tinha me orientado. E eu estava dirigindo, ele falou, anota um telefone. E eu falei, Silvio, eu não consigo aqui, né? Tô dirigindo e ele falou, vou te ligar na sua casa. Depois ligou em casa, né? Minha mãe estava lá, ele conversou com a minha mãe. Ela deve ter ficado super emocionada, sim, né? Porque eu falei assim, Silvio, você pode conversar com a minha mãe, por favor? Porque senão ninguém vai acreditar que... Né? Vou pensar que é potoca minha, né? Que é mentira. Depois, inclusive, quando eu contei, depois da minha mãe já ter falado com ele... pessoas da minha família não acreditaram ainda. Minha irmã não acreditou, falou, é trote. Meu cunhado não acreditou, enfim. Bom, tá aqui, né? Ele fez uma dedicatória linda, que é a capa do livro, né? O que aconteceu depois foi que no dia seguinte ele me mandou 2 perfumes Jequiti e esse bilhete. Que demais! Né, que está na capa do livro. Aliás, eu gostaria de fazer uma observação que, na verdade, quem me mandou os perfumes, né, e eu sou grato por isso, sabe? Foi a dona Zilda, a secretária dele. Ele mandou o bilhete, mas a dona Zilda me mandou os perfumes. Né? Tanto que quando eu tive com ele, quando ele me recebeu na casa dele para falar sobre o livro, falei, obrigado pelos perfumes. Ele falou, perfumes? Mas eu nem sabia. Ela foi muito simpática, agradável, né? Todas as pessoas que trabalham em volta dele têm essa característica de estar com ele há anos. Sim, né? É uma grande família, né? Com toda certeza, assim, é a primeira vez que eu falo dela. Eu acho que ela merece essa lembrança, né? Porque eu já falei muitas vezes do jardineiro que recebeu minha tese, Marcelo, inclusive, o nome dele, né? Mas eu nunca falei desse gesto da dona Zilda, de carinho, assim, sabe? De me mandar 2 perfumes ali, junto com o cartão do Silvio, que, aliás, eu repito, é muito emocionante. Muito emocionante. A história de vida do Silvio Santos, ela é muito inspiradora para todas as pessoas que empreendem, que têm um sonho, né? Ele começou com 14 anos, né, Thiago? Vendendo. Conta um pouquinho para a gente como ele empreendeu até chegar ali, ele salvou o carnê do baú, né, de uma total destruição, e também fundou a televisão, né? A história tecnológica dele, ele foi inovador. Conta um pouquinho pra gente. Sim. O Silvio, com 14 anos, né, ele passou a vender aquelas carteirinhas... Do título de eleitor. Do título de eleitor. E canetas, né? Canetas também, né? E ele foi fazer um teste como locutor e passou a trabalhar como locutor concomitantemente. Mas ele viu que ele ganhava menos como locutor do que como camelô, com as carteirinhas, com a venda. Ele falou, não, então não quero mais ser locutor, não. Eu vou só vender as carteirinhas. Ele ganhava 3 vezes mais. 3 vezes mais, né? E aí, aí apareceu um teste... na Rádio Nacional, se não me engano. Sim. E ele ficou em primeiro lugar e o Chico Anísio em segundo lugar. Nossa! Né? Aí ele falou, olha, eu acho que eu tenho que ir um pouco por esse caminho também, né? Mas ele empreendeu muito. Ele fazia muito sucesso, né, nas ruas. Era Sim. o final da ditadura, então as pessoas estavam loucas para votar e ele vendeu, então... esse plástico para as pessoas colocarem o título de eleitor, as canetas. Isso, e quando ele subia ali no caixote dele, né, o vozeirão que ele tem, né, e com carisma, ele vendia muito, né, ele cativava as pessoas. Uma lábia, porque Sim. ele tem o toque de Midas, que é dos várias vezes citado no seu livro,
sobre como tudo que ele fazia e empreendia dava certo. Tudo que ele encosta vira ouro. Vira ouro, né? Ele tem um magnetismo pessoal também, né? Que aí deixava todas as pessoas muito fascinadas, né? Com certeza. Porque a televisão ela já tem esse fascínio, mas com o Silvio Santos, esse fascínio vai além, né? Sim. Então é uma mágica diferente. A barca que ele fez, né, que fazia viagem Rio-Niterói, né, foi um empreendimento ousado dele também, né, que ali ele passou a colocar música nas barcas, né, começou a vender refrigerante Guaraná, e ali quando aquela barca, né, quebrou, que ele viu que não tinha mais solução, ele falou, não, agora eu vou para São Paulo, né. E aí o Manoel de Nóbrega, inclusive o Silvio considera como um pai, né? É um pai, né? Isso ele fala muito. Fala. E o Manoel... Pela honestidade, pela maneira carinhosa também, e de mostrar como ser empreendedor, ser honesto, né? Sim, com toda certeza. Foi nesse momento que o irmão do Manoel de Nóbrega, que foi o primeiro contato com o Manoel de Nóbrega, porque foi o irmão do Manoel que passou uma carta para o Silvio, procura o Manoel lá em São Paulo, que ele vai te ajudar. Nossa. E ali eles se conheceram. E ali começou toda a história do Silvio, né? E o Manoel sempre muito generoso, né? E recebia o Silvio na casa dele. Que tinha né? grandes ideias, mas não sabia administrar. Sim. Então foi um casamento perfeito, já que o Silvio era tão empreendedor assim. Sim, né? sim. Então salvou, porque o baú da felicidade, então... Isso. O baú estava tendo muitos problemas, né? Porque parecia que as pessoas compravam, mas não recebiam a mercadoria. No final dos 12 mensalidades, os brinquedos não chegavam. E as pessoas estavam ali já preocupadas, né? E cobrando, né, o Manoel de Nóbrega. E o Manoel falou, olha, vai lá, Silvio. Né? Ele teve que ficar lá falando num corpo a corpo com as pessoas, né? Isso. Mandou o Silvio para resolver. Para resolver. Isso. E o Silvio resolveu. Resolveu e no final viu que aquilo era um bom negócio. Sim. E pagou o dobro para o Manoel de Nóbrega. Ele não só salvou, como trouxe um lucro. Eu acho que ele se apegou um pouco ali ao negócio, ele viu ali uma possibilidade de um bom negócio, né? Ofereceu uma proposta para o Manoel e o Manoel acabou ali vendendo para ele, né, o baú da felicidade. E foi realmente uma jogada incrível, assim, foi de uma esperteza muito grande, quer dizer, de um tino de negócio muito grande, porque o baú da felicidade, o Silvio é conhecido como o homem do baú, né? Sim. Eu uso uma figura de linguagem, né, por antonomasia, que é aquela de repetição, né? De substituição, que eu vou falando do Silvio, né? E aí eu substituo o Silvio por Senhor Abravanel. Sei o que é o nome real dele. Ele conseguiu, então, ter uma persona, que é o Silvio Santos, esse personagem comunicativo, empreendedor, que moveu, né? E que construiu um império. Isso. E o mais interessante, Tiago, que eu li no livro também, sobre como ele conseguiu, né, aquela torre de televisão, porque a TV Continental fez um leilão, eles acharam que aquilo era uma sucata. E, na verdade, o Silvio Santos participou do leilão, só tinha ele para comprar, comprou. E, na verdade, a torre era tecnológica já para fazer a transmissão a cores da TV. Exatamente. Então, ele acabou se dando muito bem. Ele comprou algo tecnológico inovador por um preço barato, porque ele teve ali uma visão de comprar, de iniciar, e foi incrível isso, né? Certamente. Só fazendo um adendo em relação ao baú, né? Sim. Essa figura de linguagem por antonomasia, quando eu vou fazendo essa substituição de Silvio para Cenoura Bravanel, para patrão e para homem do baú. Ele é conhecido como homem do baú até hoje, né? Sim. É uma forma de se referir a ele. Então o baú realmente tem uma importância muito grande para ele, né? Para a história de vida dele.
E realmente essa compra da massa falida da TV Continental foi assim foi um presente. Um toque de sorte. Um assim, toque de sorte. Inclusive o Silvio fala sobre sorte, né? Fala. Ele falou recentemente ele atendeu os fãs na residência dele, e ele falou: eu atribuo o meu sucesso a uma palavrinha que se chama sorte. Nada é por acaso, né? Estava no destino dele, por esse magnetismo, por ele também fazer o bem, empreender, que ele tivesse esse império, né? Que ele tivesse esse poder de comunicação, porque ele fez bem para muitas pessoas também. Sim, eu acho que não é só sorte, ele é um homem talentoso e muito inteligente também, né? Muito. De verdade. E eu acho, sim, que o que você fala faz muito sentido, porque, de fato, ele é um homem generoso, sim, altruísta, né? Por exemplo, ele recebeu um professor, né? Na casa dele, de portas abertas, né? Eu cheguei lá, abriram o portão de ferro para mim e falaram assim: caminhe até ali. Quando eu cheguei... A porta da esperança. É isso. É um mundo, né, mágico. De repente ele se aproxima da porta, abre e eu vejo o Silvio ali. Falo, meu Deus, né? Deixa eu me beliscar para saber se Tiago, eu não estou sonhando. Você criou um gênero. Você criou a biografia, reportagem. Explica um pouquinho para a gente sobre esse caminho, ele é muito interessante. De fato, é um novo gênero textual. É um gênero que hibridiza biografia e reportagem. E como isso se dá no livro, né, que a gente analisou? Por meio da intertextualidade. Porque o livro ele faz uma reunião de vários enunciados, de várias frases do Silvio Santos ao longo da vida, né? E a partir dessas frases, o biógrafo, no caso, que foi o Fernando Morgado, ele constrói a narrativa biográfica. Então, a narrativa biográfica do livro tem muito da voz do Silvio Santos. Então, a gente fala que é um livro de dupla autoralidade. Por quê? Porque ele tem a autoria, né, do Fernando Morgado, que é o autor principal, mas também do Silvio Santos. E a gente sabe que o Silvio não escreve livro, né? Ele foi numa cartomante uma vez, e a cartomante falou para ele, falou: olha, se você escrever livro, fazer filme, você vai morrer no dia seguinte. E ele não... Meu Deus, deve ter... Meu Deus. Verdade. Melhor não questionar isso, né? E dá entrevista também. Entrevista também não pode. Por isso que ele não dá entrevista, não faz filme e não escreve livro. Mas nesse livro, de forma... intermediária, né? Ele aparece como coautor. Ele é porta-voz, coautor, porque as falas são dele, reais. E você faz ali também um estudo, então uma parte lúdica e real também. A história dele é muito mágica, mas as falas são reais. Sim. E você tem um estudo também jornalístico, né? Da escrita, o que eu achei fenomenal. Sim, porque para a gente dizer que o livro é uma biografia-reportagem, a gente teve que estudar o que é reportagem, né? Para provar que ali existiam elementos de reportagem mesmo. Por exemplo, a gente percebe em algumas reportagens, né? Reportagem da Veja, por exemplo, a revista Cruzeiro, né? 3 tipos de autoria ali, né? Tem a voz do Silvio, tem a voz do jornalista e às vezes a voz do próprio Fernando Morgado, que é quem reuniu aquelas falas, né? Então a gente percebe ali realmente na parte de reportagem o formato cronológico, a pirâmide invertida, né? A questão da lead, a pergunta quem, o que, onde, por quê, né? Tudo aparece ali de forma muito evidenciada. E a biografia também, né? E a biografia também. Porque biografia nada mais é do que a descrição da vida. Sim. E reportagem
vai contar sobre a vida das pessoas, né? Vai falar também sobre a vida das pessoas, né? Então, são dois gêneros textuais que casam muito bem. Ficou muito interessante e é única, um lançamento de um estilo, né, muito interessante, que você pode não só ter essa ficção da literatura imaginativa, como também um estudo teórico, que eu quero dizer, né? Você vai para a parte teórica e também para a história, né, com a sua mágica. Sim, sim, sim. Eu acho que, por exemplo, é um livro que, se a pessoa se interessar por reportagem, por jornalismo, pela questão jornalística, né, de notícia, entrevista e reportagem, ela pode ler lá o capítulo 4 sobre reportagem, que vai aparecer, né, notícia, entrevista, reportagem, enfim. Se a pessoa se interessar por biografia, tem o capítulo 2, que é sobre biografia, né? Vai falar sobre a biografia ser realmente a descrição da vida e dizer que nossas vidas não são estáticas, né? Então, elas estão sempre em constante movimento. Então, o outro influencia no biografado, né? As relações imanentes entre as pessoas acabam influenciando na história de vida de determinada pessoa, né? Tanto que, no caso do Silvio, mesmo, a relação dele com Manuel de Nóbrega, depois a relação dele com a primeira esposa, né? As relações formaram, moldaram, né, a história de vida robusta e substancial do Silvio Santos, né? Eu acho, e aí eu acho isso interessante. Se a pessoa, no meu livro, se interessar especificamente sobre o Silvio Santos, é o 5º capítulo. Sim, é do 5º, e no início você vem permeando essa parte teórica da escrita, do que é o estudo da pesquisa, da escrita. Então, é um livro também para você estudar a língua, a história, o jornalismo. É um livro muito profundo. Muito obrigado. É um livro essencial. É realmente um livro diferente. E acredito que por isso o Silvio percebeu, né, e conseguiu ter esse contato mais próximo, trouxe você para junto, porque vale a pena, né, Tiago? É um estudo muito interessante. Ele gostou muito do meu livro, né? Muito. E saber, assim, que ele leu, né, com esse afinco e com essa curiosidade quase que epistemológica, né, de descobrir ali sobre si mesmo até, né, é muito compensador, né? Então, eu realmente me senti muito honrado, honrado e presenteado com tudo isso. Tiago, eu também me senti muito honrada, muito feliz em receber você no nosso programa. Eu espero que você sempre possa trazer toda essa educação, cultura, da história da televisão, a história cultural do nosso país, desse grande, imenso, o maior comunicador do nosso país, o Silvio Santos. Eu agradeço imensamente, com emoção, a sua participação no nosso programa. O Brasil Metaverso hoje ele fica por aqui, mas na semana que vem nós voltamos com mais Brasil Metaverso para vocês. Até breve. Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço, estou felicíssimo de estar aqui, foi um prazer te conhecer, programa maravilhoso, né? E sempre que você quiser bater esse papo comigo, você pode me convidar, que eu estarei aqui com toda certeza. O Tiago estará aqui com o próximo livro dele, que vai ser lançado em breve. Até lá!